É muito comum a gente criar um preconceito bobo com o filme ou projetar o que a gente acredita que aquele filme deve ser. Desde que eu vi as indicações de Um Completo Desconhecido e escutei algumas pessoas que já tinham assistido falando sobre ele, eu pensava que era uma outra coisa. E aí passa muito pelo nome do James Mangold também, que é um diretor que eu gosto de alguns filmes dele. Eu gosto de Johnny June, gosto muito de Logan, gosto mais ainda de Os Indomáveis, mas é um diretor que ele não tem tanta personalidade assim, não é um diretor tão autoral, é um diretor bem de estúdio mesmo, ou que cede aos desejos do estúdio, muitas vezes, como a gente viu no último Indiana Jones. Então não era um filme que eu tinha tanta expectativa e pra mim soava muito como um filme bastante Oscar bait, tipo um Ford versus Ferrari, que eu sei que muita gente gosta, eu gosto da parte da corrida, mas o restante pra mim não me desce muito. Então eu projetei um filme que na prática não existe, na prática é outra coisa. E por isso Um Completo Desconhecido é uma grande surpresa pra mim, né? Um dos filmes do Oscar que eu assisto por último, né? O último filme que eu assisto no Oscar e um dos que eu mais gostei. Quem diria que em pleno 2025 eu que critico tanto cinebiografias, a fórmula das cinebiografias, sobretudo cinebiografias com grandes nomes da música, dois dos filmes que eu mais gostei nesse Oscar, Birdman e Um Completo Desconhecido, aos seus moldes, eles são cinebiografias sobre grandes nomes da música, mas que de certa forma desconstroem essa fórmula pronta da cinebiografia. Vamos conversar um pouco sobre esse filme, que eu acho que pode dar uma dividida, mas confesso que pra mim o resultado foi muito, muito bom, e não só por conta da minha expectativa, né? Não é só aquele lance de eu não esperava nada e por isso que eu gostei do filme. Não, acho um filme muito, muito bem resolvido, um filme de escolhas muito interessantes. Mas antes de continuar falando sobre ele, primeiro eu tenho um recado que não é um recado, né? Vocês vão poder, não vai ter live aqui no canal, mas vocês vão poder me acompanhar durante a cerimônia do Oscar. Eu ainda não posso revelar onde que eu vou fazer essa live, né? Onde que eu vou estar presente ao vivo durante o Oscar, mas assim que puder, me acompanhe nas outras redes, eu deixo aqui embaixo no primeiro comentário fixado minhas outras redes, que aí depois eu vou divulgar para onde eu fui convidado para participar durante a cerimônia do Oscar como comentarista. Além disso, você que gosta do canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, que ajuda muito o canal, assim como se transformar em membro ajuda muito a manter esse canal por apenas R$ 6,90 por mês. E deixar o like ou hypar os vídeos quando você estiver assistindo pelo celular, que divulga esse vídeo para muito mais pessoas. Um Completo Desconhecido é um filme que muita gente não dava muita bola para ele, né? Um filme que não roda festivais, que chega em dezembro, e é aquele filme de dezembro que não chega a ser uma grande surpresa, mas é aquele filme de dezembro que do nada começa a receber indicações, e no Oscar recebe mais indicações que a gente esperava, né? 8 indicações, um dos filmes mais indicados desse ano. Eu não vou ficar falando muito sobre a relação dele com o Oscar e tal, mas que de forma geral eu gosto da maioria das indicações aqui, não só do Timothée Chalamet, que eu já comento melhor sobre a atuação dele, mas principalmente o Edward Norton e a Mônica Bárbaro. A Mônica Bárbaro, pra mim, é quem mais se destaca aqui, que é do elenco, é a pessoa que eu menos conhecia, e eu acho que ela tem uma presença em tela muito, muito forte, assim, muito, muito sólida. E mesmo a indicação do James Mangold em direção, eu acho uma boa indicação. É um filme que ele é, acima de tudo, muito bem dirigido. Como eu disse no início, o James Mangold, ele é um diretor que ele não tem tanta personalidade, entre aspas. É um diretor que ele cede a sua personalidade aos estúdios muitas vezes. Mas de forma geral, ele é um diretor bastante clássico em algum sentido, né? Ele remete muito àquele cinema anterior, ele acredita muito naquele cinema anterior mais clássico. E acho que Um Completo Desconhecido é um filme que me ganha muito, apesar dele sim ter alguns desses clichês de cinebiografia, como por exemplo a relação do artista incompreendido com a mulher traída, né? Então como ele age dessa forma, você pode falar, ah, isso aconteceu na vida real, tudo bem, mas você vai fazer um recorte no filme e você vai escolher o que você vai retratar ou não. Então principalmente a relação dele com a Elle Fanning, eu acho que vai se perdendo bastante durante o filme, é o que eu menos gosto. E mesmo quando o filme tenta entrar num lado um pouco mais introspectivo do Bob Dylan, eu também já não gosto tanto, né? Ele acaba caindo nesse clichê que eu disse do artista incompreendido, do gênio, acima de tudo, incompreendido. Então, o que eu gosto realmente desse filme? E por que esse filme se destaca bastante pra mim? Porque eu falo até apaixonadamente sobre ele. É um filme que o James Mangold, ele acredita muito no cinema que ele tá fazendo, os personagens, ele acredita muito no elenco dele, ele dá essa liberdade
para os seus atores desenvolver os seus papéis, né? Então o Timothée Chalamet, ele não é simplesmente uma cópia de Bob Dylan, ele desenvolve o próprio Bob Dylan, que casa muito da personalidade dos dois de alguma forma, né? E casa com aquilo que o filme tá querendo também retratar sobre o personagem. Então esse lado de ser meio anti-indústria, ser anti-sistema em algum sentido, né? Como o James Mangold filma ele muitas vezes de costas, principalmente. A chegada e o final do personagem é muito interessante, né? Então, como a gente vê ele de frente inicialmente, quando ele não é uma personalidade conhecida, a gente vai ver ele crescendo e quanto mais ele cresce, mais a gente vê ele de costas, apenas com a luz batendo nele dentro do palco. E o final dele em cima de uma moto, meio que dando as costas também, de alguma forma, para tudo aquilo. É muito emblemático, isso aqui não é um spoiler, tá? Mas é muito emblemático de tudo que ele quer representar com esse personagem, ao mesmo tempo que tem muito de Timothée Chalamet dentro dessa personalidade desse personagem. É quase como se casasse muito bem, né? O Timothée Chalamet tem esse estilo que dizem que é meio blasé, de alguma forma, que é meio afastado. A gente até percebe que ele tá atuando em alguns momentos. E acho que dentro dessa lógica do Bob Dylan aqui, desse universo criado, acaba funcionando muito bem, o que poderia não funcionar na mão de outro ator ou em um outro contexto, em uma outra versão do Bob Dylan. Acho que todos os atores funcionam muito bem aqui, né? Esse olhar mais carinhoso e passional, de alguma forma, do Edward Norton com bastante maquiagem. Tem alguns, né, que tem bastante maquiagem aqui. O Boyd Holbrook como Johnny Cash, eu só fui descobrir que era ele depois que eu vi nos créditos. E também a Elle Fanning, acho que ela até desempenha bem o papel que é proposto pra ela. Eu não gosto tanto dessa personagem, que ela acaba caindo bastante no clichê do amor que não faz parte daquele mundo e é traída e é largada e sempre volta e coisa do tipo. Mas a Monica Bárbaro, por mais que também caia um pouco, a relação entre eles não é tão boa, não é tão desenvolvida, e de forma geral o filme não desenvolve tanto os assuntos que ele trabalha, ou pelo menos ele não desenvolve tanto os personagens e as relações, o que aqui pra mim não chega a ser um problema, eu já explico por quê. A Monica Bárbaro, por mais que eu não goste desse lado dela, da personagem dela ser muito ancorada, sustentada ou sempre dependente do Bob Dylan, mas quando ela se apresenta em tela, quando ela, enquanto atriz, se apresenta em tela, ela ganha o palco, ela ganha o espaço, ela domina a cena. É realmente uma grande atuação. Junto com a Isabella Rossellini, são as minhas duas favoritas no Oscar para atriz coadjuvante. Mas de forma geral, quando eu digo que é um filme apaixonado, não só o James Mangold é apaixonado pelo cinema que ele quer fazer, né, por esse cinema mais clássico, por esse cinema da escolha mesmo, dos planos acima de tudo, sem muitas firulas, né? É um filme bem clássico nesse sentido. Por mais que ele use algumas iluminações um pouco mais artificiais para ressaltar, por mais que ele filme muito o personagem de costas, como eu disse, esse tipo de coisa, até como ele filma as músicas em si, não é tão convencional assim. Mas, de forma geral, ele acredita muito nesse cinema mais clássico, esse cinema que é basicamente a escolha dos planos, um cinema que depende muito do plano e do contraplano, do cantar e uma personagem olhar, e a gente vê esse personagem olhando e a gente volta para o que está cantando mesmo nos diálogos. Mas, acima de tudo, é um filme muito apaixonado e que acredita muito na música. E é aqui que faz esse filme, para mim, funcionar muito bem. Os personagens, eles não podem ter um desenvolvimento particular, as relações podem não ter um desenvolvimento tão particular. É um filme que tem uma escolha até cronológica bastante interessante, né, de pegar esse Bob Dylan meio jovem ali no começo da década de 60 e a gente acompanha basicamente 4 anos, né, ou na verdade a gente vai ter até um salto em algum momento, a gente passa um pouco rápido pela carreira dele, a gente perde um pouco da noção do tempo, mas o filme inteiro vai acontecer em basicamente 4 anos, que é um recorte muito bom. E esse recorte faz muito sentido dentro do que o filme tá querendo retratar. O filme, ele acima de tudo, ele comunica pela música, ele comunica pela letra das músicas, ele comunica pelos momentos musicais. Então é esse filme que acredita muito nesses momentos musicais. É um filme que a gente fica com aqueles personagens cantando, a gente tem muitas das músicas sendo cantadas praticamente inteiras. E a escolha dos planos, mais uma vez, nesses momentos é muito relevante. Então, tem momentos que faz sentido pro filme a gente ficar próximo apenas do Timothée Chalamet e da Monica Bárbaro, muito próximo deles cantando, muito colado. A gente não vê quem tá em volta, a gente não vê quem tá na plateia, a gente não vê quem tá nem no palco, a gente só fica ali. Na verdade, a gente só vai ver a plateia realmente reagindo no momento em que a plateia é chamada para reagir àquele show no clímax do filme, né? Que o confronto do Bob Dylan por meio das músicas dele faz com que essa plateia ganhe quase que
um rosto de alguma forma, ou alguns rostos reagindo. Mesmo esse momento mais climático, onde o filme entra num lugar mais genérico, entre aspas, da escolha dos planos, mas que faz muito sentido, né? Porque aí já não é mais só o Bob Dylan ali no palco, mas é a reação do produtor, é a reação de quem faz aquele festival musical, é quem está na plateia, e como ele vai escolher cada uma dessas reações é muito interessante. Então é um filme que pra mim ele é muito prazeroso de se acompanhar, ele é muito prazeroso porque ele é um filme que confia mesmo no que ele quer dizer e como ele quer dizer, como ele quer comunicar. Ele tá falando sobre a música sem precisar recorrer aos diálogos na maioria das vezes. Cada um dos personagens parecem acreditar na música que tá cantando, no que aquelas músicas dizem, no que elas dizem politicamente, no que elas dizem enquanto gênero, enquanto revolução até, muitas vezes, né? Isso pra mim é interessante. Até o papel do Johnny Cash aqui pelo Boyd Holbrook é muito relevante, apesar de bem pequeno, é muito relevante dentro desse contexto do Bob Dylan. E como o Bob Dylan se relaciona principalmente no meio daquele mundo da música, com as pessoas que já estavam estabelecidas ali, com os seus heróis, né? Então a gente vai ter uma relação com um que já está de alguma forma no final da vida, não consegue se comunicar, mas eles criam uma conexão muito boa, né? Ele sempre retorna ali como um lugar de segurança. Então é um filme que ele é muito interessante, que ele foge de certa forma dessa cinebiografia Wikipédia que a gente chama, né? Nessa cinebiografia de passar pela vida inteira, de passar por um período da vida, indo nos fatos mais relevantes do personagem. Aqui até os diálogos é quase desnecessário na maioria das vezes, porque o filme ele tem uma paixão muito grande pela música, e é um filme que tem muita música, e muita música que não é um musical, né, como Better Man, mas é um filme com muitos momentos musicais e que cada um deles parece muito particular. É quase como se o filme conseguisse fazer o mundo parar e a gente adentrar apenas aquela pessoa cantando, seja o Bob Dylan, seja a Joanne, seja qualquer um dos personagens quando eles sobem no palco ou quando eles sobem em pequenos palcos em bares e começam a cantar, tudo parece que para junto. Gostei bastante de Um Completo Desconhecido. Para mim, um filme não é só sobre o que ele diz exatamente ou só sobre o roteiro, mas é muito sobre o que ele consegue provocar, como ele consegue criar quase que uma aura particular. E acho que Um Completo Desconhecido consegue fazer isso, meio que desconstruindo a lógica geral da cinebiografia, ainda que seja um filme bastante clássico, como eu disse. É um filme de escolhas mesmo, de fotografia, de som, mas principalmente de decupagem, né? Principalmente de escolha de planos e de montagem, que é muito interessante, que é justamente isso que faz a gente parar e refletir. E como eu disse, o James Mangold ele consegue comunicar pela escolha dos planos, como ele filma o Bob Dylan, quem ele filma em cada um desses números musicais, diz muito sobre o que o filme quer dizer. Uma boa surpresa para mim, Um Completo Desconhecido, para fechar essa temporada de premiações, que não é das melhores em qualidade de filmes, e para mim esse é um dos melhores filmes indicados ao Oscar 2025. Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo se vocês concordam ou não, pra gente bater um papo, pra gente trocar uma ideia, se o filme funcionou pra vocês, se não funcionou tanto assim. Como eu disse, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte o vídeo se gostar, dá hype se você estiver assistindo pelo celular, que ajuda bastante a gente mesmo, divulga pra muito mais gente os meus vídeos. Fique me acompanhando nas redes sociais, que nos próximos 2 dias no máximo eu revelo o que eu vou fazer durante a cerimônia do Oscar 2025, essa cerimônia tão aguardada por conta de Ainda Estou Aqui. Por hoje é isso e corta.